Aleluia, povo de Deus, aqui quem fala é o Bispo Miguel Serra, de Guarulhos, São Paulo. Eu venho até vocês aqui trazer uma reflexão agora, que está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, que diz assim, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O mundo todo hoje, muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, eles estão celebrando a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa, o nome Páscoa significa passagem. O primeiro lugar que foi falado sobre a Páscoa foi a saída do povo judeu do Egito. Tirado o povo judeu da escravidão para uma vida de libertação. E naquela ocasião foi usado um cordeiro como sacrifício, representando essa libertação do povo judeu. Depois que veio Jesus Cristo, na verdade foi e é hoje a nossa Páscoa. E o sacrifício, qual foi o sacrifício? O próprio Jesus Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, a Páscoa significa a tirada da vida de uma pessoa, de uma vida de escravidão, de uma vida de domínio maligno, para o reino de Deus, para o reino do seu amor. Isso representa a verdadeira Páscoa. Que Jesus morreu e ressuscitou para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Mas qual é a Páscoa de hoje, principalmente no Brasil? Coelho, ovo, chocolate. Não foi um coelho pregado na cruz do Calvário. Jesus não derramou chocolate. E o que tem a ver com ovo? Coelho não bota ovo. E na verdade, se você for prestar atenção, tudo isso principalmente é para atingir a vida das crianças que estão em formação. A criança já nasce entendendo que Páscoa é ovo, chocolate e coelho. E qual a relação que tem desses três elementos, essas três coisas, em relação à verdadeira Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo? E o mais interessante é que um dos primeiros lugares que existiu esse ovo colorido foi no Egito. E onde foi a primeira Páscoa de libertação de um povo? No Egito. Observe claramente, meu querido irmão, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que a Páscoa verdadeira é a salvação que Jesus nos dá. Mas o mundo está tirando foco, tirando a verdade do que isso representa para cada um de nós. Entenda uma coisa, você não vai ver nenhuma dessas empresas aí falando alguma coisa do sacrifício de Jesus Cristo. E por último, eu digo para vocês, a representação do coelho e do ovo é um símbolo, na verdade, muitas das vezes, de fertilidade, usado até pela Playboy. E cadê Jesus no meio dessa história toda? Ninguém fala de Jesus, ninguém menciona isso, ninguém diz isso. Então a gente precisa ficar com a verdade da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas vão contestar, mas não podemos contradizer, na verdade, primeiramente, a palavra de Deus. Escute uma coisa, quem compra, quem divulga, igrejas até mesmo fazem isso para dar nesse tempo, até mesmo para as crianças das suas igrejas. Quando você aceita esse tipo de coisa, você está menosprezando o sacrifício de Jesus Cristo. Você está, digamos assim, se desfazendo do real conceito e verdade que é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste muita atenção sobre isso. Não tem correlação nenhuma entre Jesus Cristo, coelho e ovo. A Páscoa nossa é a morte de Jesus para nos salvar, para nos dar uma nova vida com Deus. Esse é o significado da Páscoa. Não se deixe enganar pela mídia, não se deixe enganar pelas empresas, não se deixe enganar por pessoas que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, em o nome do Senhor Jesus.